Bem-vindo a todos, né? Bem-vindo a todos vocês aí que assistem o canal, né? É o canal do entendimento aí da palavra de Deus, tanto na minha vida como também na sua. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcondes, né? Meu canal é @ricardomarcondes1979. É o canal do entendimento aí da palavra de Deus, levando somente a verdade para todos os fiéis aí que estão vendo o canal, né? Porque é o dever do cristão é levar a mensagem, né? Anunciar o santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejam todos bem-vindos aí. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que o tema de hoje, bíblico, é sobre restauração espiritual, tanto na minha vida, na sua vida, né? De quem está precisando aí de uma restauração, a palavra nos mostra hoje. Abra a tua Bíblia aí, por gentileza, na primeira carta, né? Do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 10, aqui, vai mostrar sobre o tema de hoje, tá bom? Abre a Bíblia em 1 Pedro, né? 1 Pedro aí, capítulo 5, né? Fala sobre o versículo 1 ao 10. Vamos lá, vamos entender o que a palavra de Deus mostra, né? Amém. Depois de vocês terem sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que por Cristo chamou a sua glória eterna, ele o restabelecerá e firmará e fortalecerá e tornará vocês inabaláveis, né? Amém, meus amados? Então vamos entender o texto de hoje, né? Primeira carta aí do apóstolo Pedro, né, do capítulo 1, versículo 10 aqui, está escrito aqui sobre hoje, né, sobre a restauração espiritual, né? Depois de vocês terem sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que por Cristo o chamou, a sua glória eterna, ele os restabelecerá e firmará e fortalecerá e tornará vocês inabaláveis, né? Quer dizer, aqui está falando que os apóstolos, né, que sofreram por Cristo, né, aqui na terra, né, está dizendo que depois de vocês terem sofrido, né, um pouco, o Deus de toda graça, o Deus Altíssimo, toda graça que por Cristo, né, Jesus o chamou a sua glória eterna, ele o restabelecerá e firmará e fortalecerá, né, e tornará vocês inabaláveis. Então, amém, meus amados? Vamos entender o texto de hoje sobre esse assunto aí, sobre restauração espiritual, né? O tema bíblico de hoje é sobre restauração espiritual, que a gente precisa também entender o que é restauração espiritual. Fiz uns resumos aqui, meus amados, para você poder entender a palavra do nosso Senhor, né? A restauração espiritual, ela é uma obra divina, né? De curar a alma e renovar a sua fé, né? Então, esse é o sistema da restauração espiritual, tanto na minha vida como na sua vida. Então, quer dizer, a restauração espiritual, para quem não sabe o que é uma restauração espiritual, do tema bíblico de hoje, está escrito aqui no resumo que a restauração espiritual, ela é uma obra divina, né, por Deus, de curar a alma e renovar a sua fé e trazer o indivíduo à sua forma de condição original, né, de pura comunhão com Deus, porque as pessoas hoje, às vezes, estão passando por vários tipos de problemas, né, tanto homem como mulher, porque a vida é agitada, né, o mundo oferece aí as coisas malignas, né, aí, as pressões, as preocupações, as aflições, os tempos difíceis, e às vezes a pessoa acaba se afastando, né, do compromisso, da comunhão com Deus. Então o tema de restauração espiritual, né? É você se aproximar novamente de Deus, é você renovar a sua mente, a transformação da sua mente com Deus. Desculpa. Essa aí é a intenção do tema bíblico de hoje, é sobre a restauração, né, espiritual. Ela é uma obra divina, de curar a alma, ela cura a alma, né, e renova a sua fé, e trazer o indivíduo, né, à sua forma de condição original, de pura comunhão com Deus, né, você trazer o indivíduo de volta para Deus, né, esse é o grande intuito aí sobre a restauração espiritual que você deve ter com Deus, eu devo ter quando as pessoas se afastam do Senhor, né, quando as pessoas deixam
de seguir o que é o caminho, né, correto na presença do Senhor, e fica vendo só as coisas do mundo, né, materiais, as preocupações, as aflições, as turbulências, as tribulações aí que o mundo oferece, que as pessoas ficam ansiosas, né, ficam preocupadas, e isso afeta, né, a comunhão com Deus, afeta aí a espiritualidade com Deus, né? Você deixa de fortalecer a sua fé e a sua comunhão, né, na presença do Senhor, né, nos momentos mais difíceis. Então, quer dizer, aqui no livro de 1 Pedro, né, primeira carta a Pedro aqui, primeiro livro de Pedro, o capítulo 5, versículo 1 ao 10, aqui está mostrando que, aqui no versículo 10 está mostrando, né, que depois de vocês terem sofrido um pouco, sofreram, o Deus de toda graça, que por Cristo chamou sua glória eterna, ele o restabelecerá, né? Ele vai restabelecer a sua vida, e firmará e fortalecerá, ó conta, né? Fortalecerá e tornará vocês inabaláveis, né? Quer dizer, você não vai ter mais problema, porque o Deus vai te fortalecer, vai te ajudar a todo momento a superar nos momentos mais difíceis. Então, os principais pontos bíblicos aí que relatam sobre a restauração espiritual, meus amados irmãos, meus amados irmãs, bem-vindo ao canal, né? O tema de hoje bíblico é sobre restauração, né, espiritual, né? Renovação da sua mente, transformação da sua mente, transformar a sua mente, fazer a renovação da sua mente para as coisas de Deus, não só para as coisas materiais da terra, tá bom? Então, os principais pontos bíblicos aí que relatam a restauração espiritual, aí são os pontos bíblicos, né? Primeiro, Deus é você tem que colocar isso na sua mente, que Deus é a sua única fonte de cura, né? Com nenhum esforço da humanidade consegue apagar as marcas do passado ou consertar suas falhas sozinho. Quer dizer, você tem que colocar na sua mente que Deus é a única fonte, né? O Deus Altíssimo é a única fonte da sua cura, né? Com nenhum esforço da humanidade consegue apagar, né, as marcas do passado, né, as marcas do passado e consertar os seus erros sozinho. Você não consegue consertar os seus erros sozinho, né, se não for pela ajuda de Deus, né, Deus enviar o Consolador para te ajudar, né, ver as coisas do alto, né. Somente o poder gigantesco do Deus pode restaurar a sua alma, né? Somente o poder gigantesco de Deus pode restaurar a sua alma e trazer dentro de você a alegria e a paz, né, no seu interior. Porque às vezes as coisas do mundo, as perturbações, as pressões, a ansiedade, né, as aflições alheias aí, não te deixa dormir, não te dá paz, né, te dá insônia. Você precisa tomar calmante, tomar remédios, né, passar para um psicólogo às vezes, porque você está com a mente perturbada, a mente que não está tendo paz, né? A mente sua que não está ela trabalhando da forma correta, né? Como você gostaria que ela estivesse, né? Então, o tema de hoje é bíblico, é sobre restauração, né? É restauração espiritual, espiritual da sua mente, renovação, transformação da sua mente, né? E aqui fala na segunda parte do resumo que eu fiz, né? Sejam todos bem-vindos aí ao canal, né? O canal do entendimento da palavra de Deus. Meu nome é Ricardo Marcondes, né? O meu canal é @Ricardo Marcondes 1979, né? É o entendimento da palavra de Deus, somente a verdade. E o tema bíblico de hoje, né, é sobre restauração espiritual, transformação da sua mente. Sejam todos bem-vindos, viu? Espero que estejam gostando do canal. Vamos lá, o resumo da segunda parte que eu fiz sobre esse tema bíblico, sobre restauração espiritual, está escrito no livro de Lamentações, né? Abre a sua Bíblia aí, ou marca num papel com a caneta, no livro de Lamentações, né? É importantíssimo aqui, porque no livro de Lamentações, no capítulo 5, no versículo 21, está escrito que é a chave desse tema bíblico, sobre a restauração espiritual, que lá está escrito, restaura-nos, Senhor, né? Lá para você ver, ó. Lá está escrito, Lamentações, capítulo 5, versículo 21, está escrito lá, restaura-nos, Senhor, para que sejamos restaurados, renova-nos os nossos dias como dantes. Quer dizer, ali está dizendo, restaura-nos, Senhor, né? Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Restaura-nos, Senhor, para que sejamos, né, restaurados.
pelo teu poder, né? E renova, né, os nossos dias, renova cada dia, né? Ali a comunhão, né, que a gente devemos ter com Deus. Não podemos afastar das coisas do alto. Quando a gente afasta as coisas do alto, é tudo que o inimigo quer, né, meus amados. Ele tem um prazer imenso. Satanás, ele tem um prazer imenso que ele quer te ver destruído, né? Ele já é derrotado, né? Ele não tem mais lugar no céu. Ele já é uma pessoa derrotada. Ele é derrotado, né? Ele é um ser derrotado. E não conforma, né, de nós, seres humanos, servir a Deus, adorar a Deus, ter comunhão com Deus, né? Buscar a Deus de todo o coração, invocar o nome do Senhor, adorá-lo, louvar o nome do Senhor, né? Dedicar o nosso tempo ao nosso Deus Todo-Poderoso e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele detesta tudo isso, Satanás detesta tudo isso. E o que ele faz? Como ele já é derrotado, porque caiu do céu, ele governa esse mundo, né? Que o mundo já é do maligno, ele quer fazer você esquecer que Deus existe, esquecer as coisas do alto, esquecer que Deus pode fortalecer sua fé, né? Fazer uma transformação, uma renovação espiritual na sua vida, né? Para que você tenha mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus. Então, tudo isso que Deus prepara para a sua vida, para a sua alma, para você ter uma vida eterna com Deus, porque o diabo não vai ter mais, a vida eterna dele é onde que é? É o fogo eterno, né? É o abismo, o inferno. Então, ele não contenta com a forma que ele está, ele quer o quê? Ele quer arrastar a humanidade, né? Para iludi-lo, né? Para que afaste o coração das pessoas do nosso Deus Altíssimo, do nosso Senhor Jesus Cristo, para você só ver as coisas da terra e não ver as coisas espirituais. Então, por isso que o tema de hoje é restauração espiritual, tanto na minha vida, como também na sua vida. Sejam todos bem-vindos aí ao canal, né? É @Ricardo Marcondes, 1979, porque é o ano do meu nascimento e sou grato a Deus por tudo, desde os dias do meu nascimento até nos dias atuais, na saúde, na alegria, na doença, na tristeza, seja qual tipo de for o meu problema, que eu vivo da minha vida alheia. Eu sou grato a Deus por tudo, né? Sou grato a Deus a tudo, né? E o tema de hoje é restauração, meus amados. Restauração espiritual, não só também na minha vida, na sua vida também. Às vezes você está passando por um tipo de problema, né? Você está aí sem saber como se aproximar de Deus, né? Às vezes você olha para o alto e você fala, nossa, o Senhor esqueceu de mim, né? Mas a Bíblia fala que se você buscar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, Ele ouvirá suas orações, né? No tempo dele. E a mão dele não está encolhida, ele está sempre estendida para te salvar, para te libertar, né? Os ouvidos são gravados para ouvir sempre as suas orações. Está escrito lá em Isaías 59, versículo 1. Em Atos 16, ali também, versículo 31, está escrito que, né? Invoca ao Senhor, né? Será salvo, você e sua casa. Quer dizer, a garantia, né? Então, o tema de hoje sobre restauração espiritual está escrito aqui, ó, né, no livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 21, que é a chave desse tema bíblico sobre restauração espiritual, né, que está escrito lá, restaura-nos, Senhor, para que sejamos restaurados e renova nossos dias, né, como antes, né. Lá a palavra de Deus fala também assim sobre também a segunda explicação desse tema bíblico de hoje é sobre a explicação e o arrependimento, né, que precede a renovação, porque o arrependimento, você reconhecendo que Deus é a única fonte da sua vida para restaurá-lo, para renovar a sua mente espiritual. Então, o tema de hoje também vem sobre a explicação desse tema, é o arrependimento, que precede a renovação, né? Que concede a renovação aí sobre o processo que começa quando reconhecemos, né, perante o Deus nosso, os nossos erros. Quando você reconhece a Deus os nossos erros, quando você reconhece a Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, você reconhece todo o coração que você errou, você está no erro, né? Ele tem imensa força para te ajudar, para te fortalecer, né? A todo momento. Então, ali fala que quando perante a Deus, quando reconhecemos perante a Deus nossos erros e voltamos a nossa direção para os caminhos do Senhor, né? No versículo aí, chave, e arrependimento está escrito, né? Que no livro de Atos, né?
Vai marcando, viu, meus amados irmãos, que no livro de Atos, capítulo 3, aí, versículo 19, né? Que é o resumo sobre esse tema bíblico de restauração bíblica, né? Restauração espiritual. Que no livro de Atos, capítulo 3, aí, versículo 19, está escrito o que lá? Vamos ler? Vamos, né? Arrependei-se, né? Pois voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados e para que venham, né, os tempos de refrigério. Quer dizer, arrependa, né? Arrependa, pois volte-se para Deus. Mandando voltar, arrepender e voltar para Deus, né? Para que os seus pecados sejam todos cancelados, né? Seja tudo apagados na mente do Senhor e para que venham tempos aí de refrigério, né? Refrigerar a sua alma, né? Que é o mais importante para ter uma vida mais em paz, né? De espírito. Vamos lá, o resumo também, terceira parte do resumo bíblico sobre aí a restauração espiritual. O terceiro ponto também é a promessa de dupla, né? Promessa de dupla honra e superação, né? O que quer dizer com isso? Lá Deus promete, né, que não apenas restaura, né, o que foi perdido, não apenas vai restaurar o que foi perdido, mas também recompensar o sofrimento, né, e transformar as suas cicatrizes em testemunhos, né? Como está escrito aí nesse belo versículo chave no livro de Isaías, né? No livro de Isaías, capítulo 61, meus amados. E o versículo 7, né? Que está escrito lá o quê? Em vez de sua vergonha e da sua desonra, e o meu povo terás dupla alegria e regozijo, né? Eterno na sua terra. Então olha para você ver, né? Que Deus aí promete, né? Apenas, né? Ele promete não só apenas restaurar o que foi perdido, né? Mas também recompensar o sofrimento seu, né? O sofrimento meu, o sofrimento alheio. Então ele não só promete a restaurar a sua mente, a renovar a sua mente, a transformar a sua mente espiritual, mas também o que foi perdido, né? Mas também recompensar por isso o sofrimento que você passou, né? Assim como aqui os apóstolos passaram, né? Lá está escrito aqui primeiro a Pedro, capítulo 5, versículo 10, né? Depois de vocês terem sofrido, né? Eles sofreram, né, por amor a Cristo. E lá está dizendo, né, em Isaías ali 61, que é a mesma explicação sobre esse tema de Pedro, 1 Pedro, que Isaías 61, versículo 7, está escrito lá que em vez da sua vergonha e da sua desonra, o meu povo terá dupla alegria e regozijo eterno, né, na sua terra. Por quê? Ele não só prometeu restaurar o que foi perdido, mas também recompensar o sofrimento e transformar as suas cicatrizes, né? As suas cicatrizes em testemunhos, né? Como está escrito nesse versículo chave, né? Em Isaías 61, versículo 7. Em vez da sua vergonha e da sua desonra, o meu povo terá dupla alegria e regozijo eterno na sua terra. Sabe o que é isso? Dupla alegria, né? Abundância, felicidade a todo momento na sua vida. Quem não quer, né, essa dupla alegria? Quem não quer, ao invés da vergonha, né, da desonra que você estava vivendo, um sofrimento, porque ninguém quer sofrer, né? Essa é a verdade. Saiu da vergonha, saiu da desonra e foi para onde? Para a dupla alegria, na transformação, ó. Sai da vergonha, sai da desonra, né? E vem para onde? Vem para dupla alegria, o regozijo eterno. Isso é eterno, o regozijo eterno na sua terra, né? Então, o tema bíblico, né? Restauração espiritual, o tema bíblico de hoje, né? Sobre o que? Restauração da sua mente, né? O fortalecimento da sua fé, da sua comunhão com Deus, o que estava perdido, né? Quando se afastou das coisas de Deus, ali teve ali não só Deus prometendo, né? Apenas restaurar o que estava perdido, mas sim também recompensá-lo, né? Recompensá-lo todo o sofrimento que você passou, né? Que os apóstolos também passaram, né, e transformar suas cicatrizes. Transformou a cicatriz no quê? Né, em testemunho. Né? Está escrito lá em Isaías 61, versículo 7, que em vez da sua vergonha e da sua desonra, o meu povo terás, ela está garantindo que o meu povo terás dupla alegria, né, e regozijo eterno na sua terra. Então essa é a promessa de Deus, né? Então esse é o intuito de Deus para aqueles que o buscam, né?
Na quarta explicação também fala sobre aí a restauração espiritual, que é a sua imensa alegria de reinar, né? É a sua imensa alegria de reinar, a restauração espiritual. Ele traz aí um grande alívio, né, de consolo, e acima de tudo, que Deus está sempre no controle, né? Deus está sempre no controle de todas as coisas, meus amados irmãos, meus amados irmãs. Deus, ele está sempre no controle. A gente que afasta do Senhor, o erro não está em Deus, o erro está em nós. Quando afastamos, quando deixamos o inimigo a dominar a mente nossa, colocar as coisas que não pertencem a Deus na nossa mente, para nós se afastar do nosso Senhor Jesus Cristo e do Deus Altíssimo, que é o Criador dos céus e da terra, é o que o demônio faz, né? Ele começa a falar, o Deus, cadê o seu Deus? Você faz oração, você não é atendido, você não tem uma vida próxima, você só está sempre na escassez, né? Tudo que você faz, nada dá certo. Então é isso que o demônio quer. Ele dominar a tua mente, ele ganhar, né, a sua alma para ele e você afastar o seu coração do Senhor. A intensidade de Satanás é sobre isso. Ele trabalha 24 horas, meus amados. Você sabe o que é isso? Ele é um ser mais paciente que tem no mundo. Satanás, ele faz isso com as pessoas. É um ser mais paciente que tem no mundo. Por quê? Porque ele já é derrotado, né? Ele não tem mais um lugar nos céus. E você tem, você pode ter a chance de ter, né? Você é a imagem e semelhança de Deus. Então ele detesta tudo que você é, né? O Satanás já é derrotado, e o que ele quer fazer? Ele quer tirar, né, a única dádiva que Deus deu para você, que é o fôlego de vida, e o amor que você tem que ter em Deus. Ele quer tirar tudo isso de você. A fé, o fortalecimento da sua fé com Deus, a comunhão sua com Deus, a sua intimidade com Deus, a oração com Deus, é você ter aí os louvores com Deus, você louvar para Deus, né? É você dedicar o seu tempo com Deus, é você examinar as coisas de Deus, que é a Escritura Sagrada, é você praticar, né? Fazer o bem ao próximo. Tudo isso Satanás, ele não quer que você faça. Por isso que ele oferece as coisas do mundo, materiais, ele desvia a atenção que era para o alto, que era para você ter no alto. Por quê? Ele quer desviar a sua atenção, que era você dedicar o seu tempo para Deus, para quê? Dedicar a Ele. Como que você dedica a Ele? Às vezes você fica mais tempo no celular, né? Vendo coisas, às vezes, que não é aí favorável para as coisas de Deus. Aí você diz que não tem tempo para Deus, né? Aí quando cai num problema, você vai se afastando do seu coração do Senhor, né? Aí quando você cai num problema gravíssimo, aí você lembra, né, que Deus existe. É por isso que ali Deus promete, né, restaurar o que foi perdido. Porque a intenção do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Altíssimo, Poderoso, não é que você se afaste dele. Porque é isso que Satanás quer, né? E Deus tem prazer de fazer, tanto na minha vida, na sua vida, a transformação, a renovação, né? Ali fala sobre o que é alegria imensa, né? Ali ele fala sobre o que é o regozijo, a dupla alegria, né? O que era vergonha virou honra, né? Toda desonra, olha lá, e vergonha, né? Transformou em dupla alegria e regozijo eterno na terra. E a restauração sobre esse tema aí, bíblico aí, ele traz o que? O grande alívio, o consolo, né? Acima de tudo, né? Que Deus está sempre no controle de todas as coisas. O versículo-chave que nos garante está escrito em quê? Em Salmos. Salmos no livro de Davi lá, Salmos 126, né? Versículo 5, o que está escrito lá? Em Salmos 126, versículo 5, meus amados irmãos e irmãs. Lá está escrito o quê? Os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Quer dizer, o que você semeia, né, com lágrimas perante a Deus, com canto de alegria, colherão. Isso está escrito em Salmo 126, aí versículo 5, né, que você vai semear, né, semeia lágrima ali perante os olhos. A Bíblia fala que os humilhados, se você se humilhar na presença do Senhor, com certeza a alegria vai colher, né? Em Salmos 30, versículo 5, está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está escrito lá em Salmos 30, versículo 5, né, meus amados? Então, a quarta parte sobre esse tema de hoje, né, fala sobre o quê? Fala que existem centenas de versículos, né, sobre esse tema de restauração,
espiritual na Bíblia. Então, quer dizer, existe centenas, meus amados. Você sabe o que é isso? Existem centenas de versículos aí sobre esse tema restauração espiritual com Deus, né? 1 Pedro, que eu acabei de ler agora, capítulo 5, versículo 1 ao 10, ali está escrito que lá, que mostra, né, que Deus nos restaura após tempos difíceis. Quer dizer, os apóstolos estavam vivendo um momento difícil ali, ó, né? Que o Senhor disse lá, né? Deixou bem claro, né, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, aqui, depois de vocês terem sofrido, né? Depois de vocês terem sofrido um pouco, o Deus de toda graça por Cristo chamou a sua glória eterna e ele o restabelecerá e firmará e fortalecerá, tornará vocês inabaláveis. Vocês têm sofrido um pouco, sofreram, né? Quem não sofre aqui nessa vida, né? Então é isso que o Senhor quer, Ele quer restaurar não só a minha vida, a sua vida, né? E ali então, quer dizer, que em Salmos capítulo 23, sobre a explicação desse tema de hoje, que é a restauração espiritual com Deus, Salmos 23, versículo 3, está escrito que afirma que o Senhor restaura as nossas forças, né? Ele restaura também as nossas forças, né? Perante a Ele. Em Romanos 12, o grande livro de Romanos 12, versículo 2, nos ensina que há mudar a forma de pensar para a transformação da nossa vida. Quer dizer, em Romanos 12, também é uma chave sobre esse tema de hoje, versículo 2, que ensina ali a nós mudar a forma de pensarmos, né? Para quê? Para uma transformação da nossa vida eterna, né? Uma transformação da nossa mente, uma renovação da nossa mente para as coisas do alto, não só viver para o mundo. Então, aqui em Romanos 12, versículo 2, fala sobre a explicação desse tema de hoje, restauração bíblica, espiritual, né? Em Filipenses 4, versículo 8, também fiz um resumo sobre esse tema aí, está escrito o que lá? Que o Senhor orienta a encher a nossa mente apenas com as coisas boas e puras. Quer dizer, você tem que encher a tua mente com as coisas boas, né? O ensinamento aqui, a primeira carta de Filipenses, né? O apóstolo Paulo escreveu lá, que a primeira carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, lá o Senhor orienta, né? O Senhor orienta a vocês encherem, né, a sua mente com as coisas boas e puras, né? Não com as coisas malignas, não com as coisas que não prestam. Então, muitas pessoas estão enchendo, por quê? Satanás, ele veio para dominar o mundo. Ele já domina o mundo, né? Ele veio para a intuição dele, não só dominar o mundo, mas dominar vocês, né? Satanás, ele quer que vocês, né? Ele quer que vocês o quê? Ele quer claramente que vocês pensem só coisas ruins de Deus, né? Tudo que não agrada a Deus, ele quer que você faz. Satanás, ele quer. Ele é paciente. Ele trabalha 24 horas. Por incrível que pareça, meus amados irmãos. Às vezes, um palavrão que você dá dentro da sua casa, um xingamento, né? Uma palavra tórpia, dentro da sua casa, dentro da sua família, ali, Satanás está ali, né? Incentivando para que haja briga, haja conflitos, haja tragédia. Um palavrão, né? Que as coisas palavrão não pertencem a Deus. Você encontra aí de Gênesis, Apocalipse, você não encontra em momento nenhum apóstolo, né? E se você não encontra Jesus falando palavrão com as pessoas, porque o palavrão não pertence às coisas de Deus. Então, tudo que Satanás quer dentro da sua casa, para criar conflito, criar inimizade, não só com o seu próximo, mas com Deus também, porque quando há palavrão, Deus não está ali. Mas pensando que quando você diz um palavrão dentro da sua casa, acho que Deus está ali com você, não está, meu amado. Não está, porque o palavrão, né, de baixo calão, não pertence às coisas de Deus. Então, quem está ali então? É Satanás. É Satanás dominando a tua mente. Por quê? Porque o tema de hoje aqui, ó, Filipenses 4 aí, né, a explicação do tema de hoje, é Filipenses 4, versículo 8, está escrito que o Senhor orienta a encher a sua mente. Encher o quê? Aqui, ó, a sua mente. Com o quê? Com apenas coisas boas e puras. Nada de coisa ruim, nada de negatividade, nada de escassez, nada de pensar que as coisas não vão dar certo, nada de palavrões, né? Nada de contrariar o que é de Deus, né? Buscar a Deus de todo o seu coração, você ter sintonia e intimidade com Deus, fazer oração, buscar as coisas do alto, como está escrito
em Colossenses 3, versículo 2, pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Por que quando ele fala pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas? Então, uma explicação sobre esse capítulo aí de Colossenses 3, versículo 2, meus amados irmãos. Vocês nunca pararam para pensar sobre o porquê que eu falo esse tema, esse capítulo, esse versículo. A explicação-chave sobre Colossenses 3, versículo 2, por que o Senhor fala pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas? Você quer saber qual é a resposta? Né? Então tá. A resposta, quando o Senhor diz que pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, olha a sabedoria que Deus dá. Que as coisas terrenas já é do maligno. As coisas terrenas, o mundo já é do maligno, né? E para você não pensar só nas coisas do maligno, porque o maligno é passageiro aqui na Terra. Ele só está aqui para desviar, né, você, desviar a sua fé, o seu fortalecimento, é você deixar de buscar as coisas de Deus para buscar as coisas do mundo. Quando, lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, que fala sobre o quê? Sobre a tentação de Jesus, Satanás ofereceu o reino, né? Para quê? Para que ele se prostrasse perante a ele. Né? Eu te dou todo esse reino aqui se você dobrar o seu joelho e me adorar. Quer dizer, então, por isso que o Senhor fala em Colossenses 3, versículo 2, por causa do livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Por quê? O livro de Colossenses 3, versículo 2, está escrito que é pensar para as coisas do alto, não nas coisas terrenas. O Senhor está alertando ali as pessoas para pensar as coisas do alto. E Satanás, lá no livro de Mateus 4, versículo 4, ele tentou Jesus oferecendo as coisas terrenas. Você está entendendo como é que é? Então, quando o Senhor diz aqui, no tema bíblico de hoje, sobre restauração bíblica, transformar sua mente, renovação da sua mente, né? Restaurar ali sua mente, né? Não só a desonra, a vergonha, o sofrimento que você está passando, mas transformar em alegria, né? Em regozijo, em dias eternos. Então, em Filipenses 4, versículo 8, o que quer dizer com isso? O que o Senhor está dizendo ali? O Senhor orienta, que é para nós encher a nossa mente, né? Apenas com as coisas boas e puras, né? Para chegar perante a presença do Senhor, ele tem que chegar com nossos pensamentos, com as coisas boas do alto e puras, né? Por exemplo, exemplos bíblicos de restauração espiritual, que o rei Davi, ele foi perdoado, né, e renovado após cometer graves erros, né? O rei Davi, né, que deitou com a Betseba no tema de ontem que eu fiz sobre o vídeo sobre o tema bíblico sobre adultério, né? Olha lá, o tema bíblico sobre adultério de ontem falando sobre o rei Davi, né? E falei sobre José do Egito. Um agiu de uma forma e outro agiu de outra. Mas o exemplo de restauração espiritual, que o Senhor também restaurou ali, fez uma renovação na mente de Davi, né? Ele foi perdoado, né? E foi renovado após cometer graves, né, erros da vida. Então há tempo de você poder aí ser perdoado dos seus pecados, dos seus erros, e o Senhor cancelar, né, apagar os seus pecados. A Bíblia fala claramente lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Se não falha a minha memória, no Atos dos Apóstolos, capítulo ali 17, versículo 30, que ele diz que o Senhor não leva o nosso tempo da nossa ignorância, né? Ele não leva o nosso tempo da nossa ignorância, mas ele pede para que todos se arrependam, tanto os homens, como ele fala homens ali, inclui também mulher, para que todos os homens da terra se arrependam, né? Ele não leva o nosso tempo da nossa ignorância, mas pede para que todos os homens da terra se arrependam. Né? Por quê? A intenção do Senhor é curar, né? Curar a sua mente, curar, né, a sua alma. Para quê? Para que você seja uma pessoa abençoada, seja uma pessoa transformada, que você possa fazer o bem, né? Que você possa ter uma intimidade melhor com Deus, comunhão melhor com Deus, né? Com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele diz lá em Filipenses 4, versículo 8, o Senhor orienta a encher a mente apenas com as coisas boas e puras. Né? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Né? Vai notando, meus amados irmãos e meus amados irmãs. E ali fala sobre o que a restauração espiritual, que o rei Davi ele foi perdoado, né? Porque ele era segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz, né? Então, ele foi renovado também, após cometer graves erros. Ele teve as consequências, né? Mas ele foi perdoado, porque ele se arrependeu de coração, né? Então, quando a pessoa se arrepende, há esperança, né? Numa vida eterna, há esperança com Deus. Mas quando a pessoa não reconhece seus erros, aí é um problema, meus amados. Aí você está no puro egoísmo,
né? Você não está sendo humilde o suficiente, né? Porque a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Como que você vai ser exaltado se você não se humilha perante os olhos de Deus? Então é o tema bíblico de hoje, sobre restauração espiritual. Você precisa aprender, né, a conhecer as coisas do alto. A quinta parte sobre a restauração espiritual fala também que Jó, né, por ter passado por dificuldades, tantos problemas, né, ali que Jó passou, né, usando o caco ali de telha, né, na ferida, né, porque não aguentava mais a situação, a tanta aflição, tanta tribulação que Jó passou, né? A Bíblia fala que é uma das pessoas que mais já passou aflição também, Jó, né? Grande Jó, livro de Jó. E não só passar, mas Satanás também usou ali a mulher dele, né? Para falar com ele que amaldiçoa teu Deus e morre. Quer dizer, olha para você ver como é que as coisas são, meus amados. É isso que Satanás quer, né? Ali, quando Jó estava tudo com os problemas que estava, né? Com as dificuldades ali, né? Que ele passou na vida, né? Nessa vida, por tudo que ele passou, né, o sofrimento que ele passou ali, o que aconteceu? Além de tudo isso, ele estava com feridas, né? Que ele pegou o caco de telha e esfregando ali na ferida, né? E a todo momento ali vinha as pessoas e vem a mulher, usada por quem? Por Satanás. Porque ela disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Quer dizer, quantas vezes você não viu isso, né? O Deus não me ouve, Deus não ouve minhas orações, eu acho que ele nem se importa comigo, porque é Satanás trabalhando na sua mente. É Satanás dizendo: você está dedicando a pessoa errada. Cadê o Deus que faz você prosperar? Às vezes você não está numa situação financeira boa, você não está no momento bom da sua vida, o seu relacionamento não está bem, né? O seu relacionamento conjugal às vezes não vai bem. Você discute com a família, você discute com o seu filho, você discute com a sua filha não te respeita mais, né? A sua família está um caos. É tudo que Satanás quer, né? É isso que Satanás quer. Ele quer colocar na tua mente, cravar isso no seu cérebro, na sua mente, que Deus não é contigo, que Deus não está no controle da sua vida, que Deus não se importa com você, né? Que Deus nem sequer ele olha para você e ouve, né, as suas orações que você faz nas lágrimas aí da noite, você chorando, você buscando ali, falando com Deus e como se ele não estivesse ouvindo, né, o seu clamor. É isso que Satanás ele quer que você deixe de fazer essas coisas, não persiste nas coisas de Deus, para que você deixe de adorar, de servir a Deus, para servir o mundo, servir a Ele, as coisas que Ele quer, né? Servir as coisas só dessa terra, né? Então ali fala o quê? Que Jó recebeu tudo, né? Em dobro, após passar por grandes provações. Ele passou por provações. Quando ali a própria mulher disse para ele, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. Olha para você ver, a própria mulher dele, que ele dormia com ela, né? Teve a coragem de chegar nele e falar. Mas ela estava sendo usada, né, meus amados? Por demônio, né? Por quê? Para até onde ver onde ia a fé, né, de Jó sobre a intimidade dele que ele tinha com Deus. Porque quando Satanás disse: tira tudo que ele tem para ver se ele não te amaldiçoa, o Senhor fez esse teste com Jó, porque Deus sabia que ele não ia, né, a nenhum momento amaldiçoar a Deus, né? Por isso que Satanás ele é derrotado até nisso, né? Porque ele tentou de todas as maneiras, né? E a permissão de Deus deixando Satanás usar ele ali, para tormentar ele, usando a mulher até para falar com ele, ele nem sequer, em momento nenhum, a sua fé foi abalada, né? Por quê? O coração dele estava perante os olhos de Deus. Eu falei assim: eu vou morrer, mas eu vou, tipo assim, eu vou morrer, posso morrer, mas eu morro por amor a Cristo, morro por amor a Deus. Quer dizer, o que os apóstolos fizeram, meus amados, né? Os apóstolos, né, Pedro, o sofrimento que Pedro, que todos eles tiveram aqui, né, os 12 apóstolos, sofreram, né, muito ali por amor a Cristo, em Roma, né? O apóstolo Paulo foi cortado a cabeça, né? Olha, foi cortado a cabeça. Pedro, né, foi pendurado de ponta cabeça numa cruz. Estevão foi apedrejado, né? Olha para você ver, tudo isso, o sofrimento que eles passaram foi por quem? Por amor a Cristo. Eles poderiam negar tudo isso, né? E servir lá ao imperador, servir lá às vontades do Império Romano. Mas não, eles por amor a Cristo, por isso que eles receberam lá o trono, né? A Bíblia fala que eles receberam o trono, né? Os 12 tronos dos céus. Então,
o apóstolo ali, o Jó recebeu ali tudo em dobro, né? Após passar por grandes provações. E também o apóstolo Pedro, que a gente está falando sobre Pedro, que foi pendurado de ponta cabeça, o apóstolo Pedro também foi perdoado por Jesus após ter negado o mestre por 3 vezes. Ele negou, né? Porque Jesus ali na ceia falou que ele ia negar, né? Pedro ia negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. E realmente aconteceu, né? Mas mesmo assim, o Senhor, ó, pra você ver a compaixão, a humildade que o Senhor tinha com as pessoas. Mesmo o Pedro fazendo isso, né? Negando Jesus 3 vezes ali no sofrimento de Jesus, ele negou porque Pedro ficou com medo, não queria passar. Quando acusaram ele, estava junto com Jesus. Quer dizer, eles não, ele negou. Por quê? Ele não queria estar naquele sofrimento que Jesus estava, né? E foi negando, tá? Ele negou 3 vezes, mas mesmo assim ele negando a Cristo 3 vezes, que Jesus Cristo já tinha avisado ele, mesmo assim o Senhor perdoou, né? Olha para você ver a compaixão, o amor que Deus tem sobre a nossa vida, né? Que Deus tem, o nosso Senhor Jesus Cristo tem. Então, tudo isso, compaixão, amor, restauração, transformação da nossa mente, é que Satanás não quer. Tá vendo? Deus é maravilhoso para te perdoar os seus erros, ele renova a sua mente, né? Ele só quer que você busque a Ele todo o seu coração, toda a sua força, todo o seu entendimento, né? Para que você tenha uma vida abençoada, restaurada, fortalecida pelo poder do Espírito Santo, né? Então, o resumo de hoje dos fatos da explicação, né, da restauração espiritual, vem o quê? Primeiro lugar, primeiro ponto, a humildade, né? É reconhecer que você precisa de total ajuda do Criador do universo, né, que é Deus. É você ter humildade, né? Primeiro ponto que você tem que ter nesse tema bíblico de hoje, restauração espiritual, tanto na minha vida como na sua vida. Nós temos que entender isso, meus amados. Que o primeiro ponto disso tudo, né, do tema bíblico de hoje sobre restauração espiritual, o que é o primeiro ponto? Ali, a humildade, você reconhecer, né, reconhecer que você precisa de total, né, ajuda do Criador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa reconhecer. Primeiro ponto é você reconhecer. Segundo ponto é a oração, né? A oração é conversar com Deus de forma justa, correta e sincera. Você tem que ser sincero nas suas palavras, você tem que se arrepender dos seus pecados com Deus, tentar que Deus converta isso, né? Apague isso dos seus pecados e transforme a sua mente, né? E ali fala também, ó, primeiro passo, humildade, reconhecer que você precisa de total ajuda de nosso Criador, Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo passo é a oração e conversar com Deus de forma justa e sincera, né? Você tem que conversar da maneira correta com Deus, né? Que ele vê que você está falando, está sendo sincero com as suas palavras perante os olhos deles, porque ele conhece seu coração, né? E o terceiro ponto é buscar e desejar a presença de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, todos os dias, né? De forma clara, objetiva e ser grato, né? A tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Você tem que ser grato a Deus, né? Reconhecer ali que tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por você, pela minha vida, você tem que ser grato, né? E assim, você precisa também buscar a presença de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, todos os dias. Você precisa falar com Deus todos os dias, né? Para que sua fé, sua intimidade seja mais fortalecida na presença do Senhor, porque um vacilo, uma brecha que você dá para as coisas materiais do mundo, para as coisas do mundo, Satanás ele quer que você faz isso, né? Trabalhando 24 horas para tirar o foco que é de Deus, que é do alto, para as coisas da terra, terrenas. Então aqui, o quarto explicação sobre o tema bíblico sobre restauração espiritual, também no resumo que fiz, é o arrependimento, né? Arrependimento é deixar seus erros para trás, né? E mudar, né, a sua mente com atitude. Você precisa deixar os seus erros para trás, né? E mudar a sua mente com atitude. Você precisa ter atitude na presença do nosso Senhor, né? O foco é esse, né? Por quê? É a única maneira, né? É a única maneira de você conseguir aí ter paz, né? Tranquilidade, né? É deitar, né? Com a presença do Senhor a todo momento ali te protegendo, te fortalecendo, te ajudando no seu dia a dia contra as ciladas, contra as investidas de Satanás. Porque Satanás ele quer investir, né? Ele quer a todo momento, ele quer que você tenha briga dentro da sua casa. Ele quer que você não tenha paz, que você não consegue dormir, que você tem problema de insônia, que você
que as coisas do mundo, o que você passa, né? As aflições, as tribulações, as perturbações, ele quer que você encara isso, que como Deus não olha para você, como Deus não ouve as suas orações, né, meus amados? É isso que Satanás quer. Ele trabalha 24 horas para isso, tá? A intenção dele, porque ele já é derrotado, né? Ele não, ele não tem mais lugar nos céus, né? Na vida eterna nos céus, não tem mais salvação com Satanás. Então, por ele não ter salvação, ele quer que a sua salvação também não tenha. Já que ele não tem, ele também tem um prazer, né, de arrastar a sua alma para ele, né? Como é que ele faz isso? Com palavrões, né, com xingamentos, com desonra, né? Quantos filhos aí desonram o pai e a mãe? A Bíblia fala para honrar o pai e a mãe, aí manda o pai para aquele lugar, manda a mãe para aquele lugar, não tem mais, a geração de hoje não tem mais respeito, né? Por quê? É tudo que Satanás quer, né? Aí consegue aí criar um conflito dentro do seu lar, dentro da sua casa, né? A Bíblia fala que o próprio inimigo está dentro da nossa casa, né? Então nós temos que orar pelo próprio inimigo que está dentro da nossa casa. A Bíblia está escrito lá, em Mateus, está escrito também que os nossos inimigos também estão dentro da nossa casa, né? Filho se levantando contra a mãe, né? Filho se levantando contra o pai. A Bíblia mostra sobre esse tema também. Qualquer hora eu vou pregar sobre isso, né? Que Deus, pela permissão do nosso Senhor. Então, quer dizer, meus amados, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com as palavras torpes. Temos que tomar muito cuidado, porque Deus, ele quer que a gente renova a nossa mente. Está escrito em Filipenses ali, né? O grande livro de Filipenses 4, versículo 8. O que ele quer? O Senhor orienta a encher a nossa mente apenas com as coisas boas e puras. É o que devemos fazer perante os olhos de Deus. Com as coisas boas, encher a nossa mente com as coisas boas e puras, né? Não encher com as coisas maliciosas, com as coisas que não agradam ao Senhor. Por exemplo, quando você xinga palavrão, você chama a legião de demônios dentro da sua casa, né? Porque o palavrão não pertence às coisas de Deus. Quando você começa a blasfemar contra Deus, você acha que Deus está ali? Né? Não, claro que não. Quem está ali é o Satanás. Então espero que vocês aí, que o tema de hoje foi sobre restauração bíblica, né? Espero que cada um de vocês aí tenha um entendimento que receberam, né, através dessa grande mensagem. E quem quiser dar um like ao canal, fique à vontade, né? Meu canal é @Ricardo Marcondes 1979, porque 1979 é o ano do meu nascimento. E sou grato, né, desde o meu nascimento até nos dias de hoje, ao Senhor Todo-Poderoso, que é Deus Altíssimo, né? O Criador dos céus e da terra, e também ao seu Filho amado, né, que é o qual ele enviou por nós, pelo pecado de nossas vidas, né? Ele enviou na cruz para morrer por nós. E a gratidão é somente esses dois, não há outros, né? Não há gratidão pelas nossas senhoras aí, e sim pelo nosso Senhor, desde o meu nascimento até agora, né? Esse desejo aí que vocês também façam o mesmo, que ele encha sua mente com as coisas boas e puras, que é a orientação aí na carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que o Senhor orienta ao encher a mente apenas com as coisas boas e puras. Tá bom, meus amados? Vou orar por vocês aí, tá? Quem quiser dar um like ao canal, quem quiser compartilhar o canal, fique à vontade, né? @Ricardo Marcondes 1979. Sejam todos bem-vindos. Quem não quiser, fique à vontade também, que a mensagem já foi dita, né? Eu já cumpri o que a palavra de Deus mostra na primeira carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que o apóstolo Paulo disse, né? Se anuncia o evangelho de Cristo, não para se vangloriar, mas sim para que é uma devida obrigação, né? Que é uma devida obrigação ele anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Ele pede para que todos façam isso, né? Porque quando Jesus disse lá em Marcos 16, versículo 15, está escrito o que lá? Ide a todos pregai o evangelho a toda criatura, né? A toda nação. Ide a todos pregai. É um mandamento, né, crucial de Jesus Cristo. É o dever do cristão anunciar, falar da palavra, né, com amor, com a verdade, sem distorcimento, sem tirar proveito, ganhe sobre isso, porque a palavra não é para ser negociada em momento nenhum. Dar de graça recebeste, né? É o que nós devemos fazer, né, meus amados irmãos. Espero que você goste do canal. Caso você não queira, né, compartilhar, se inscrever, dar um like, não tem problema. Que Deus abençoe a sua vida do mesmo jeito, né? E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha reinar na sua vida, na sua família, né? Que nenhum mal caia sobre a sua tenda. Espero que você, que essa palavra de hoje, né, sobre o tema bíblico de restauração,
espiritual, né, da sua mente. Espero que foi edificante para você e para minha vida e para todos da sua família ao redor de você. Vou orar por você, tá bom, meus amados irmãos e amadas irmãs? Pai eterno e celestial, em tuas mãos, Senhor, eu lhe peço pela gratidão que temos ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, ao Senhor nosso Jesus Cristo, o Filho amado do Pai Celestial Altíssimo. Peço a tua compaixão, Pai, para que penetra na mente das pessoas, para que restaura, transforma, né? O Senhor venha a sua mão poderosa, coloque sobre a mente de cada um das nossas vidas, cada uma das famílias que viram o canal, né, sobre a restauração espiritual, né, a renovação da mente, para que possamos encher, né, a nossa mente com as coisas boas e puras, né, deste mundo, para que fortalecemos, para que não caímos na cilada do inimigo, né? A Bíblia fala que, em Tiago, acho que 4, versículo 17, não fala a minha memória, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. A gente tem que sujeitar ao Senhor Todo-Poderoso, que a tua palavra se permaneça nos corações humanos, para que as pessoas não se afastem da tua presença, Senhor. É assim que eu desejo, né? Não só para a minha vida, mas para todos que estão vendo o canal. Que o nome do Senhor seja sempre e eternamente louvado.